Valdir, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, nesta manhã de quinta-feira. Bom dia, Valdir. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Panorama. Hoje nós trouxemos um tema aqui que com certeza também os ouvintes irão acompanhar, que mexe muito com o consumidor, a população como um todo. Então, você anunciou, inclusive, na semana passada esse tema e algumas pessoas já até me ligaram, aí mexe, inclusive, no gargalo realmente aí não só de Caicó, mas de muitos municípios do Seridó, que é como atender bem um cliente, né? Exatamente, Marcos, como atender bem um cliente. E eu já inicio aqui dizendo que nós escolhemos esse tema com base em duas coisas principalmente. O histórico que nós temos, infelizmente, de ter um mau atendimento. Eu não estou generalizando, claro que existem bons atendimentos em alguns estabelecimentos ou por alguns profissionais, mas realmente nós que acompanhamos, que vivenciamos esse dia a dia, a gente tem muita queixa de mau atendimento aqui na cidade de Caicó, na região, enfim. E outro dado que também nos leva a debater e dar algumas dicas hoje aqui no Momento Empreendedor, que as pesquisas, Marcos, mostram que 70% dos clientes mudam, né, deixa de comprar em determinado local ou deixa de fazer um serviço com um determinado profissional porque foram mal atendidos. Então é um percentual altíssimo, né? Você tem uma ideia, influencia mais do que o preço, inclusive o atendimento, 70% muda se for mal atendido. Então a gente vai dar hoje aqui dicas no quadro Momento Empreendedor para que esse histórico, esse conceito de melhore, né? Para que realmente um consumidor, quando busque comprar um produto ou contratar um serviço, ele possa ser bem atendido. Então, a partir de agora, está no ar aqui no nosso programa Momento Empreendedor, com o contador e consultor Valdir Paiva. Oferecimento Astecom, contabilidade, consultoria e treinamentos. E aí, vamos começar falando qual a importância de você atender bem o cliente. A maior importância é a própria sobrevivência daquela empresa ou daquele profissional. Existem muitos ditados, mitos ou colocações com relação a atendimento. Por exemplo, que o cliente é quem paga o salário, né, de todo mundo que está na empresa. O cliente tem sempre razão, o cliente está em primeiro lugar, o cliente é a razão de existir de qualquer empresa. Então, baseado nisso, Marcos, a importância é imensa de um bom atendimento. E aí, para começar nas dicas, eu coloco que atender bem requer uma série de fatores. Um bom atendimento, ele não é só apenas você olhar para o seu cliente, dar um bom dia, dar uma boa tarde, dar uma boa noite, ser simpático, tratar pelo nome. Isso aí, em atendimento, a gente coloca como sendo básico. Como sendo uma coisa obrigatória, você ser simpático, você olhar no olho do cliente, você se conhecer pelo nome, tratar pelo nome. Mas existem outros fatores que pesam hoje e o cliente percebe na hora de ser atendido. Que fatores são esses? Além de você ser simpático, né, que a gente chama de empatia, é importante, muito importante, na verdade, você conhecer o que faz. Não é inadmissível você vender um produto ou prestar um serviço, chegar para atender um cliente ou o cliente ir até você e você não ter conhecimento daquilo que você está oferecendo ao cliente ou daquele serviço que está sendo prestado. Hoje existe uma exigência natural de todo cliente. Claro que por conta do perfil das pessoas, algumas pessoas são mais introvertidas, outras são mais extrovertidas. Então tem aquele cliente que reclama, tem aquele cliente que prefere ficar calado, mas o resultado é ruim demais para a empresa ou para o prestador de serviço, porque ele fica calado e sai e vai comprar em outro lugar ou vai procurar outro profissional.
Então, conhecer bem o que está fazendo. Você não pode oferecer um produto a um cliente que você não saiba, por exemplo, as características do produto, o preço do produto, as formas de pagamento. O prestador de serviço precisa dominar bem o serviço que está sendo prestado, porque senão aí você vai ter aquele cliente uma única vez. E como o cliente é a razão de existir, né, de qualquer empresa, de qualquer profissional, esse cliente precisa ser bem atendido para que ele volte, né? Então, isso aí é os fatores iniciais que a gente coloca aqui, além da comunicação, né, se comunicar bem, ter agilidade nesse atendimento. Ninguém gosta de perder tempo. Então, você vai ser atendido numa loja, por exemplo, você quer ser atendido com rapidez, você não pode perder tempo. Você quer um serviço prestado, você quer que esse serviço, aquele problema que você tem, seja resolvido rapidamente. Então, tudo isso compõe um bom atendimento. O ouvinte coloca aqui, do seguinte, realmente não são todas, mas isso acontece sim. Cheguei em um estabelecimento comercial, porque não estou de salto e de maquiagem da cabeça aos pés, a atendente me olhou diferente. A dona, bem mais humilde, atendeu melhor em outra ocasião. Isso acontece às vezes, essa situação? Bastante. Acontece, infelizmente acontece isso bastante. Isso é um dos vícios, eu chamo de vícios, que existe no atendente, na pessoa que atende. Atender, isso é usar um termo popular aqui, atender por cara, né? Esse é um termo popular que a gente usa no atendimento. Então, ou por poder aquisitivo, ou por como o cliente está vestido, ou, enfim, porque é conhecido, porque é amigo. Então, isso aí é o que eu chamo de vício de atendimento, que precisa realmente, o ouvinte tem toda a razão, isso não pode acontecer. Isso é o que a gente chama também de 2 pesos e 2 medidas na hora de atender. E cabe haver uma preparação desse funcionário, desse profissional, desse atendente. E isso passa pela empresa, qualificar, capacitar, né? Existem treinamentos de atendimento, isso é muito válido. Mas o próprio profissional também precisa buscar, né, uma qualificação, buscar aí conhecer realmente do dia a dia dele, para que não aconteça esse tipo de distinção, digamos assim, na hora de atender uma pessoa ou outra. Uma vez eu conversando com um amigo nosso que ele é empresário, ele me falou, eu queria até a sua opinião sobre essa postura dele como empresário. Ele disse que ele tem uma empresa e ele mesmo, sem se identificar, ligou por telefone para a empresa dele. E ele, para surpresa dele, não foi bem atendido, né? Isso é uma saída, por exemplo, para o próprio proprietário também, de vez em quando, testar essa questão? Isso aí chama-se cliente oculto, né? Existe uma técnica, essa pessoa que utilizou disso aí, o próprio dono da empresa ligou sem se identificar, a gente chama de cliente oculto. É você fazer uma espécie de teste, né? Uma espécie de pesquisa, para que você possa descobrir, colher, né? Ver como é que está o atendimento ou determinada postura, né, daquela pessoa que está trabalhando na empresa. Em outros programas, Marcos, toda semana nós estamos aqui no Momento Empreendedor, nós vamos falar de postura, de comunicação, vamos ter um tema aí em outro programa sobre comunicação, sobre comportamentos das pessoas. O comportamento, por exemplo, influencia muito no atendimento. Você precisa, eu costumo dizer que você precisa estar bem com você mesmo para poder atender bem, se comportar bem diante de outra pessoa, no caso, atender bem um cliente. Como é que você vai atender bem um cliente se você está passando por problemas, dificuldades, aquela correria muitas vezes do dia a dia atrapalha, mas o cliente não tem nada a ver se você que está atendendo, eu que estou atendendo, estou com um problema pessoal, ou um problema de saúde, um problema financeiro. É bem verdade que é muito difícil, né, a gente separar questões pessoais de profissionais. Mas outro ponto que influencia muito num bom atendimento é o comportamento da pessoa, como você está naquele momento. Isso aí vai ter um impacto muito decisivo para um bom atendimento. Tem ouvinte com a gente no nosso WhatsApp. Bom dia. Interessante falar sobre esse assunto, muito interessante, e é muito importante que os lojistas, pessoas que têm empresa aqui dentro de Caicó, que precisam realmente de clientes para sobreviver,
possa estar escutando isso. Por quê? Nós somos uma cidade que a renda predominante é a questão do comércio, né? A receita que as prefeituras arrecadam e tudo mais vem do comércio. E todo mundo é unânime, todo mundo sabe que é o pior atendimento. Eu tenho amigos de fora que vêm para Caicó que falam a mesma coisa, que aquele atendimento é horrível. Então eu acredito que as pessoas precisam estar mais atentas a esse tipo de reportagem, devem estar mais atentas a cursos relacionados ao atendimento ao cliente, porque sinceramente é muito triste ver uma cidade como Caicó com um péssimo atendimento. Isso daqui não é só eu que estou falando, mas são várias pessoas, até pessoas de fora. Eu tenho vários amigos que vêm e têm esse mesmo pensamento. Por que que a gente tem essa percepção, né, de que, infelizmente, em Caicó o atendimento é precário? Como eu falei na abertura do quadro, Marcos, infelizmente isso é um histórico que foi construído ao longo do tempo. Claro, eu quero frisar bem que existem exceções. A gente vai colocar como exceção porque talvez exista uma boa parte que ainda que não investe, né? Isso é uma questão muito complexa porque vai da direção da empresa, vai do colaborador que está lá, mas eu acredito que vai desde a contratação, né? Você está sendo contratado para atender um cliente, então você tem que ter os pré-requisitos. Porém, o ouvinte colocou, e isso é um fato, isso foi construído, só que isso pode ser modificado, revertido. Né? Agora precisa Tem que ser revertido. Né? Tem que ser revertido. É necessário, porque como eu falei no início aqui, é uma questão de sobrevivência. O cliente muda. Esse 70%, a mesma pesquisa que mostra que 70% muda de empresa ou de profissional porque foi mal atendido, a mesma pesquisa relata que a maioria dos clientes não reclamam. Porém, o que é que acontece? Ele fica calado e muda de atendimento, ele muda de profissional atendido, ele muda de empresa, ele muda de fornecedor. E às vezes quando você vai perceber, cadê aquele meu cliente que não aparece há tanto tempo aqui? Já está em outra já, né? Exatamente. Ser reclamado, com certeza, não é uma coisa boa. Porém, em atendimento, você está tendo uma chance. Eu coloco sempre isso. Se um cliente reclamar de uma postura ou de um mau atendimento, ele está dando uma oportunidade, uma chance para aquele atendente, para aquele profissional, para aquela empresa mudar. Então, cabe a pessoa mudar. E quando existem os exageros, por exemplo, a nossa ouvinte coloca o seguinte aqui, realmente a comunicação é muito importante. Um vendedor tratar uma pessoa que chega no estabelecimento, inclusive uma senhora, diga minha gata, diga minha linda. E quando é que o exagero atrapalha, por exemplo? O nosso tempo, infelizmente, ele não é suficiente, porque realmente o tema cabe um curso. Quer deixar para a próxima semana? Não, vou responder, podemos fazer o segundo tempo. Mas assim, todos os assuntos que a gente escolhe para cá, de fato a gente procura escolher um tema que agregue. Mas assim, só para dar uma pincelada rápida nisso aí, exageros do cliente, isso aí o atendente tem que ter um jogo de cintura. Existem vários tipos de clientes. Existe o cliente aberto, o cliente fechado, o cliente exigente, o cliente estressado, o cliente apressado. Porém, existe um termo que a gente usa, dançar conforme a música. Então, fale a língua do cliente. Se o cliente chega, meu amor, minha querida, como vai você, tal, você tem que tratá-lo naquele nível. Isso aí não é uma falha, né, de atendimento. Agora, olhando para o outro lado, o atendente ele precisa ter cuidados para que isso não gere um excesso. Não é interessante que o atendente chegue, por exemplo, um cliente mais formal e ele diga, bom dia, meu amor, né? Você dormiu bem? Como é que... Quer dizer, meu amor, meu querido, minha gata. Minha gata, isso aí não é interessante que o atendente diga, principalmente no primeiro atendimento, quando ele não conhece o cliente. Aliás, vou dar aqui outro toque, né? E outra dica. Conhecer o cliente, conhecer bem, é muito importante. Aí quando você começa a atender a primeira vez, a segunda, a terceira, você vai ter um diálogo, uma comunicação condizente com aquele cliente. Ok, então, Valdir, obrigado. Até a próxima semana. Já quer deixar o tema da próxima semana? Quero, vou deixar. Vamos lá, então. Vou deixar o tema da próxima semana.
Reforçar que na íntegra, né, aqui as entrevistas estão no nosso blog, Valdir Paiva. O pessoal pode acessar o blog Valdir Paiva, que vai estar lá todas as entrevistas. E o nosso tema para a semana que vem será como iniciar e manter um negócio. Legal. Então, quem aí tem a ideia de abrir um pequeno negócio, seja na área serviço, comércio, etc., nós vamos falar sobre esse tema. Ok, então. Abraço, até a próxima semana, viu? Forte abraço. 7h04, momento do empreendedor. Volta